Imagine um livro escrito há milhares de anos, contendo mensagens que atravessaram gerações, culturas e continentes. Agora, pense na possibilidade de que algumas dessas mensagens possam apontar para eventos e nações do nosso tempo. E se a Rússia e a China, duas potências globais contemporâneas, estivessem de alguma forma mencionadas nas escrituras bíblicas? O que isso significaria para Israel, o epicentro de tantas profecias? Hoje, vamos mergulhar em uma análise histórica e crítica dessas conexões. Fique até o final, porque a última revelação será a mais impactante de todas. Antes de continuarmos, quero convidar você a se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe um like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo. Prometo que as revelações de hoje vão desafiar a forma como você compreende a Bíblia e a história mundial. A questão de saber se nações modernas como Rússia e China aparecem na Bíblia é um tema que desperta curiosidade e debates intensos entre estudiosos e teólogos. Por trás dessa pergunta está a fascinante intersecção entre profecias bíblicas, história antiga e a geopolítica contemporânea. O que nos leva a explorar se há alguma base sólida para essa ideia? Primeiro, precisamos compreender o contexto das profecias bíblicas. Muitas passagens das Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, foram escritas em contextos de crises políticas e militares. Na época, o foco estava nas relações entre Israel e as grandes potências de sua região, como Egito, Assíria e Babilônia. Essas nações representavam forças opressoras ou ameaças iminentes para o povo de Deus. Mas e quanto a potências que surgiriam milênios depois? A Bíblia poderia ter antecipado essas nações de maneira simbólica ou codificada. Um dos textos mais frequentemente citados nesse debate é Ezequiel, capítulo 38, que descreve a profecia de Gog e Magog. O profeta fala de uma coalizão de nações que marchará contra Israel nos últimos dias. Essas nações são identificadas por nomes antigos, como Rosh, Meseque e Tubal. Muitos intérpretes modernos associaram Rosh à Rússia, uma ideia popularizada por comentaristas como Hal Lindsey, em seu livro The Late Great Planet Earth. No entanto, a análise crítica histórica levanta questões. Seria essa associação válida, ou estamos projetando interpretações modernas em textos antigos? De acordo com o estudioso Paul L. Reddit, especialista em profecias apocalípticas, as palavras de Ezequiel devem ser entendidas dentro do contexto do exílio babilônico. Reddit sugere que Gog e Magog simbolizam inimigos genéricos de Israel, não nações específicas. Ainda assim, os defensores da interpretação russa argumentam que a descrição geográfica das partes mais remotas do norte, Ezequiel capítulo 38, versículo 15, poderia apontar para uma região mais distante do que a Babilônia ou a Pérsia, localizando-a na área onde está a Rússia moderna. Mas e a China? Ela é frequentemente associada à nação do Oriente, mencionada em Apocalipse capítulo 16, versículo 12. O texto fala de reis do Oriente que atravessarão o rio Eufrates em direção a uma batalha final. Alguns estudiosos identificam esses reis como representações simbólicas, enquanto outros, como John Walvoord, argumentam que essa passagem pode apontar para um exército literal vindo da Ásia. Aqui, mais uma vez, a interpretação crítica histórica pede cautela. O Apocalipse é um livro repleto de simbolismos e metáforas, muitos dos quais estavam relacionados às perseguições da Igreja no primeiro século. No entanto, não há como negar que a ascensão da China como superpotência global tem alimentado novas interpretações sobre sua possível presença nas Escrituras. O especialista Mark Hitchcock observa que, independentemente da interpretação específica,
O que importa é como essas profecias moldaram e continuam a moldar a visão de mundo de Israel e das nações ao seu redor. Dado esse contexto, surge uma pergunta essencial: o que essas interpretações significam para Israel? Historicamente, Israel tem estado no centro de disputas geopolíticas e religiosas. Desde o seu retorno como nação em 1948, sua existência tem sido considerada por muitos como um cumprimento de profecias bíblicas. Mas isso também o colocou sob constante ameaça, tornando plausível a ideia de uma coalizão de nações contra ele, algo que, para muitos, ressoa com as descrições de Ezequiel e Apocalipse. E você, o que acha? Será que estamos projetando nossos tempos modernos em textos antigos? Ou há algo mais profundo nessas profecias? Deixe sua opinião nos comentários. Se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, curta e compartilhe este vídeo com alguém que também tenha interesse nesse tema fascinante. Agora que exploramos as possíveis menções à Rússia e à China, na próxima parte, vamos investigar como essas interpretações moldaram a teologia e a política ao longo dos séculos. Continue conosco, com a introdução das interpretações que associam Rússia e China às profecias bíblicas. É fundamental entender como essas ideias impactaram a teologia e a política ao longo dos séculos. A crença de que nações específicas desempenham papéis fundamentais nos últimos dias não é nova, mas ganhou força com o desenvolvimento do dispensacionalismo no século XIX. Esse sistema teológico, popularizado por John Nelson Darby e posteriormente por Cyrus Scofield, reorganizou a leitura bíblica em eras ou dispensações, destacando a ideia de que Israel e as nações ao seu redor têm destinos proféticos claros. O dispensacionalismo deu origem à ideia de que a Bíblia contém um mapa profético do futuro. Foi nesse contexto que os nomes como Gog e Magog começaram a ser relacionados às nações modernas. Para Scofield e seus seguidores, a restauração de Israel como nação em 1948 foi um sinal claro do início do cumprimento das profecias dos últimos dias. Essa perspectiva moldou não apenas as crenças religiosas, mas também as políticas externas de países como os Estados Unidos, que frequentemente justificam seu apoio a Israel com base em fundamentos bíblicos. A ligação entre a teologia dispensacionalista e a política global é particularmente evidente na forma como alguns líderes interpretam as relações entre Israel e países que poderiam estar relacionados a essas profecias, como Rússia e China. Durante a Guerra Fria, por exemplo, a União Soviética foi frequentemente associada a Rosh, em Ezequiel capítulo 38. A retórica anticomunista encontrou um paralelo conveniente nas descrições bíblicas de uma força do norte ameaçando Israel. Com a queda da União Soviética em 1991, muitos esperavam que essas interpretações perdessem relevância. Contudo, a ascensão da Rússia sob Vladimir Putin reacendeu as discussões. Sua intervenção militar no Oriente Médio, especialmente na Síria, que faz fronteira com Israel, é frequentemente vista como um cumprimento parcial das profecias de Ezequiel. Putin, para alguns intérpretes, é um possível Gog, liderando a coalizão descrita nas Escrituras. É interessante notar, no entanto, que tais interpretações ignoram ou subestimam os contextos históricos e linguísticos originais das passagens bíblicas. Enquanto isso, a China, com seu crescimento econômico e militar impressionante, entrou no debate teológico. A ideia de que os reis do Oriente, mencionados no Apocalipse capítulo 16, representam a China, tem ganhado força, especialmente com a inauguração de projetos massivos como a nova Rota da Seda, que simboliza a expansão da influência chinesa para o Ocidente. Contudo, estudiosos críticos como Richard Bauckham
Argumentam que o Apocalipse deve ser lido como uma mensagem de esperança e resistência para os cristãos perseguidos do primeiro século, e não como um manual de previsão para eventos específicos do futuro. Aqui vemos um padrão intrigante. As interpretações modernas das Escrituras frequentemente refletem os medos e tensões de suas épocas. No período medieval, as profecias apocalípticas eram aplicadas aos inimigos regionais da cristandade, como o Império Otomano. Hoje, essas mesmas passagens são reinterpretadas para incluir as potências globais contemporâneas. Isso levanta uma questão fundamental. Essas conexões são realmente proféticas ou são construções culturais baseadas nas ansiedades de cada época? Israel, por sua vez, permanece no centro dessas discussões. Desde a sua fundação moderna, a nação foi vista como um sinal dos tempos para aqueles que creem na literalidade das profecias bíblicas. A visão dispensacionalista, por exemplo, vê o retorno dos judeus à sua terra como uma etapa inevitável para o cumprimento dos eventos descritos em Ezequiel e Apocalipse. Isso tem um impacto direto na política internacional. O apoio de muitos países ocidentais a Israel, particularmente dos Estados Unidos, é frequentemente sustentado por uma base religiosa que acredita no papel central de Israel nas profecias dos últimos dias. No entanto, a análise crítica desafia essa perspectiva. Estudiosos como Bart Ehrman argumentam que as profecias bíblicas foram escritas para abordar questões imediatas enfrentadas pelos autores e suas comunidades, e não como previsões detalhadas de eventos globais futuros. Para Ehrman, interpretar os textos bíblicos dessa forma é desviar-se do propósito original e correr o risco de manipular as escrituras para atender a agendas políticas ou ideológicas. Isso nos leva a refletir. Como podemos equilibrar a fé em textos antigos com uma compreensão histórica e crítica de seu contexto? Será que a leitura literal das profecias nos ajuda a compreender o mundo ou apenas alimenta nossas próprias narrativas preconcebidas? Se você assistiu até aqui, comente. Estou refletindo sobre tudo isso. E não se esqueça de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes para acompanhar os próximos episódios. Na próxima parte, exploraremos como as interpretações bíblicas influenciaram conflitos históricos e o que isso significa para o futuro de Israel no cenário global. A relação entre interpretações bíblicas e conflitos históricos é um tema fascinante e, ao mesmo tempo, inquietante. Desde as cruzadas até as guerras modernas no Oriente Médio, vemos como líderes e nações utilizaram as Escrituras para justificar ações militares ou políticas. No caso de Israel, essas conexões são ainda mais profundas, pois a própria existência do Estado moderno é percebida por muitos como o cumprimento de promessas bíblicas. Mas qual é o impacto dessas interpretações na forma como as nações se posicionam diante de Israel? E como Rússia e China, frequentemente mencionadas em análises proféticas, influenciam esse cenário? Para entender essa dinâmica, precisamos voltar no tempo e analisar como as interpretações bíblicas moldaram os conflitos envolvendo Israel. Durante o período das Cruzadas, por exemplo, os textos bíblicos eram usados para motivar e justificar as campanhas militares. Os cristãos europeus viam Jerusalém como um local sagrado, profetizado na Bíblia como central para os planos de Deus. Essa visão influenciou séculos de violência e disputas pela Terra Santa, muitas vezes ignorando os contextos culturais e religiosos dos povos que já viviam ali. Avançando para os tempos modernos, a fundação de Israel em 1948 trouxe um novo significado às profecias bíblicas. Para muitos cristãos evangélicos, o retorno dos judeus à sua terra foi um marco crucial na preparação para os eventos dos últimos dias. Essa crença,
profundamente enraizada na teologia dispensacionalista, impactou diretamente a política internacional. Líderes influentes, como Ronald Reagan, frequentemente citavam profecias bíblicas ao discutir o papel de Israel no cenário global. A Rússia e a China entram nesse contexto como os possíveis antagonistas em uma narrativa que coloca Israel como o centro das atenções proféticas. Durante a Guerra Fria, a União Soviética foi vista como a encarnação moderna de Gog e Magog. Essa interpretação não apenas alimentou o medo do comunismo, mas também reforçou a ideia de que o Ocidente cristão precisava apoiar Israel contra ameaças externas. Com o colapso da União Soviética, muitos acreditaram que essa narrativa perderia força. No entanto, a Rússia de Vladimir Putin, com sua postura agressiva no Oriente Médio e seu apoio a nações como Irã e Síria, trouxe novamente essa ideia à tona. A China, por outro lado, é frequentemente vista como um enigma nas Escrituras. Apesar de sua ausência direta nas passagens bíblicas, a ideia de que os reis do Oriente, em Apocalipse capítulo 16, poderiam incluir a China tem ganhado força nas últimas décadas. O crescimento econômico e militar do país, combinado com sua influência cada vez maior no Oriente Médio, reforça essa associação para muitos intérpretes. A nova Rota da Seda, que conecta a China a várias regiões do mundo, é vista por alguns como uma preparação para os eventos descritos no livro de Apocalipse. Contudo, os estudiosos críticos oferecem uma perspectiva diferente. Eles argumentam que as profecias bíblicas, quando retiradas de seu contexto histórico, correm o risco de serem manipuladas para atender a interesses geopolíticos modernos. O professor Lester L. Grabb, especialista em estudos do Antigo Testamento, ressalta que as Escrituras frequentemente usavam metáforas e simbolismos para abordar problemas contemporâneos dos autores e não para prever eventos específicos milhares de anos no futuro. Segundo Grabb, aplicar essas passagens a nações modernas como Rússia e China é uma forma de reinterpretar os textos à luz das ansiedades atuais, mas não necessariamente uma leitura fiel ao propósito original. E o que isso significa para Israel? A conexão entre profecias bíblicas e geopolítica colocou o país em uma posição única e muitas vezes perigosa. Por um lado, Israel é visto como um símbolo de esperança e cumprimento de promessas divinas. Por outro, essa visão também o torna alvo de interpretações que alimentam tensões internacionais. A ideia de uma batalha final em Israel, envolvendo coalizões globais, pode influenciar a forma como líderes tomam decisões no presente, criando uma profecia autorrealizável. E você? Como enxerga tudo isso? Será que essas interpretações fortalecem nossa fé ou apenas complicam nosso entendimento das Escrituras? Comente suas reflexões abaixo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhe este vídeo com quem se interessa por temas profundos e instigantes. Na próxima parte, vamos abordar como as alianças globais atuais podem se alinhar ou desafiar as narrativas proféticas. Continue comigo. As alianças globais atuais desempenham um papel crucial nas discussões sobre as profecias bíblicas e seus supostos cumprimentos. De fato, é quase impossível dissociar a geopolítica contemporânea das narrativas que associam nações modernas às escrituras antigas. Para muitos intérpretes, eventos como tratados econômicos, parcerias militares e disputas territoriais são vistos como peças de um quebra-cabeça profético que, inevitavelmente, culminará em um conflito global centrado em Israel. Antes de mergulharmos mais fundo, é importante lembrar que a Bíblia foi escrita em contextos culturais, políticos e religiosos muito diferentes do nosso. Por isso, associar alianças modernas a profecias bíblicas é um exercício que exige cuidado.
No entanto, essa prática persiste e tem influenciado tanto o pensamento religioso quanto as decisões políticas ao longo da história. Vamos começar pela Rússia. Desde sua reemergência como uma potência global, a Rússia tem estreitado laços estratégicos com países do Oriente Médio, como Síria e Irã. Essa relação é frequentemente vista como uma confirmação das passagens de Ezequiel, capítulo 38, que descrevem uma coalizão liderada por Gog, proveniente da terra de Magog, atacando Israel. Alguns teólogos, como o pastor Hal Lindsey, autor de The Late Great Planet Earth, argumentam que a Rússia é claramente identificada como essa força do norte devido à geografia descrita no texto. A visão crítica, no entanto, sugere que essa interpretação é questionável. Segundo o historiador Paul N. Anderson, a identificação de Magog com a Rússia moderna carece de fundamento histórico sólido. Ele argumenta que o texto de Ezequiel reflete tensões do período em que foi escrito, provavelmente relacionadas a povos que ameaçavam Israel naquela época, como os citas ou outros grupos das regiões próximas ao Cáucaso. Associar essas referências a um Estado moderno, como a Rússia, seria uma extrapolação que ignora o contexto original. E o que dizer da China? Sua ascensão global como superpotência tem gerado especulações entre muitos intérpretes de profecias bíblicas. A referência aos reis do Oriente, em Apocalipse capítulo 16, versículo 12, é frequentemente apontada como um possível indicativo de uma força militar asiática liderada pela China. Essa interpretação se intensificou com o aumento do investimento chinês em infraestrutura global, incluindo a nova Rota da Seda, que conecta o Oriente ao Ocidente. No entanto, especialistas críticos como Craig Keener, um dos maiores estudiosos do Novo Testamento, argumentam que essa leitura é anacrônica. Keener ressalta que o texto de Apocalipse foi escrito para cristãos do primeiro século, enfrentando perseguição do Império Romano. Ele sugere que a menção aos reis do Oriente tinha mais a ver com o medo romano de invasões partindo da região da Mesopotâmia do que com qualquer nação asiática moderna. Outro ponto de destaque são as alianças que envolvem o Oriente Médio. Israel, por sua localização estratégica e importância religiosa, é frequentemente o centro das atenções em tratados e parcerias. Acordos como os Acordos de Abraão, que aproximaram Israel de países árabes, são vistos por alguns como um prenúncio de paz antes de um grande conflito descrito nas Escrituras. No entanto, críticos questionam se tais eventos realmente têm conexões proféticas ou se são apenas dinâmicas geopolíticas comuns, exacerbadas pela busca de significado nas Escrituras. O apoio dos Estados Unidos a Israel também merece destaque aqui. Muitos líderes norte-americanos basearam suas políticas externas em interpretações bíblicas, acreditando que apoiar Israel é um mandato divino. Esse tipo de pensamento tem profundas implicações. Por um lado, fortalece a posição de Israel na política global. Por outro, contribui para tensões internacionais, especialmente com países como o Irã, que também tem papel importante nas profecias apocalípticas de algumas tradições. Mas qual é o impacto dessas alianças e interpretações no dia a dia de Israel? Para o povo israelense, as conexões entre política e religião podem ser tanto uma bênção quanto um fardo. Enquanto alguns veem a proteção internacional como uma realização de promessas divinas, outros temem que essa dependência de apoio externo torne o país vulnerável a pressões políticas e militares. E você, o que pensa sobre isso? Será que as alianças modernas são realmente um reflexo das profecias bíblicas, ou estamos projetando nossas próprias narrativas sobre textos antigos? Comente sua opinião. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhe este vídeo com amigos que se interessam por esse tema fascinante.
Na parte final, exploraremos o impacto emocional e espiritual dessas interpretações, tanto para os crentes quanto para as nações envolvidas, e como podemos buscar um entendimento mais profundo e equilibrado das Escrituras.